Fala pessoal, sou Luiz Lima, estou como líder de práticas na Icor e esse é o Syncast. Sejam muito bem-vindos. O Syncast tem um propósito incrível que é compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar histórias que de fato fazem sentido e são super inspiradoras. Histórias de empresas e sobretudo de pessoas, as pessoas que fazem com que essas empresas evoluam e tragam valor para o mercado. E são essas pessoas que estão reinventando o futuro. E para hoje nós temos convidados mais do que especiais. E para apresentá-los, eu vou ter que pegar minha cola aqui, porque é uma história muito bacana. Então vamos lá. Para poder falar da Genial Investimentos. Bom, Genial Investimentos, que é uma das instituições mais reconhecidas do mercado financeiro brasileiro, e ela é um exemplo de como a tecnologia pode habilitar os novos modelos de negócio, novas formas de se relacionar com o investidor e garantir uma competitividade num setor que é altamente regulado, exigente e competitivo. Uma empresa de mais de uma década com presença no Brasil, Estados Unidos, Europa. Genial nasceu com foco em gestão de ativos, mas evoluiu rapidamente para se tornar uma plataforma completa de investimentos, com soluções para todos os perfis de clientes, do iniciante ao experiente, B2B, B2C, e aí com uma filosofia incrível de democratizar a gestão financeira, de democratizar o crédito, os investimentos e, como eu já citei algumas questões, num mercado super regulado e super competitivo. E para viabilizar essa promessa, essa filosofia, esse propósito e todos esses itens que fazem parte do que a gente está falando, a gente vai ter uma conversa incrível aqui para falar sobre tudo isso e muito mais com o nosso queridíssimo Fernando Bonesi. Seja muito bem-vindo, Fernando Bonesi, gerente de governança de TI na Genial Investimentos. E a nossa queridíssima Priscila Santos, Business Advisor da Icor, uma das referências para os projetos de transformação em gestão de serviços. E aí eu vou pedir, Fernando, aliás, Bonesi, vou falar dessa maneira como a gente tem falado. E Bonesi, gostaria que você se apresentasse aqui para a gente e, sobretudo, como é que essas histórias se conectam, essas histórias se juntam, a história do Bonesi com a história da Genial Investimentos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Olá, Priscila, tudo bem? Obrigado pelo convite, honrado aqui em fazer parte dessa história. A Icor, ela apareceu no ano passado, quando eu cheguei na Genial, participando de uma RFP, porque a gente precisava ali mudar o modelo da governança que a gente tinha na Genial. Por esses pontos que você comentou aqui na apresentação, a Genial cresceu muito rápido e é uma empresa, as empresas no geral do ramo financeiro são extremamente reguladas. Então, por isso a gente precisou mudar a forma com que a gente tratava ali todos os atendimentos, os fluxos de trabalho. Tem muita política, norma, muita auditoria. E aí a Icor foi a empresa escolhida dentro de uma RFP que a gente colocou no mercado para nos apoiar na implementação ali de uma solução de ITSM para viabilizar um crescimento que continuasse sendo ágil, mas que protegesse os interesses ali da Genial como um todo. Excelente, excelente. Seja muito bem-vindo novamente, muito obrigado. Pri, eu estou falando aqui Fernando Bonesi, Priscila Santos, é Bonesi e Pri, não me levem a mal, aqui já estamos muito próximos. Pri, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a gente brevemente, para a gente continuar justamente com esses elementos que buscam as transformações nas organizações. Claro. Muito obrigada, Luiz. Estou honrada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sou Priscila, sou Business Advisor de ITSM e ESM. Então, eu trabalho focado em processos, em melhores práticas de mercado e tendências. Excelente, Pri. Uma honra para a gente tê-la aqui conosco junto com o Bonesi. E você acabou dando alguns spoilers só na sua apresentação, que foi incrível. Ou seja, porque quando a gente fala de gestão de serviços, a gente está falando de toda a companhia. A gente está falando de tecnologia, mas a gente está falando de alguns pontos super importantes aqui, serviços de Enterprise Service Management, então são muito legais de serem falados. E aí também,
Bonesi, você já acabou dando alguns spoilers super importantes para a gente, como é que a gente conecta tudo isso. E aí eu fico pensando, uma empresa de uma década, pouco mais de uma década, que já praticamente nasce digital, e isso é uma mudança muito grande, né? Enfim, a gente que estava acostumado de alguma maneira com os bancos tradicionais, e ela não começa exatamente como um banco, mas hoje a gente vai falar um pouco também dos produtos e serviços que, de alguma maneira, impulsionam um negócio como esse, que trabalha no B2B, trabalha no B2C. E aí a Genial chama chama o Bonesi, e a gente precisa, olha, como é que a gente sustenta tudo isso? Então, na realidade, para falar de transformação, acho que é um ponto super legal, Pri. Primeiro que a transformação, em tese, a gente não deveria jogar nada fora, sim continuar um processo evolutivo. E você também comentou sobre o crescimento rápido. Enfim, a Genial, que inclusive tem o Guga, o grande Guga lá na propaganda, embaixador, é muito legal tudo isso. Então, tem toda essa filosofia que eu falei, esse propósito, tudo isso muito, muito bem estabelecido. Mas existe um bastidor, até porque hoje a gente estava conversando sobre... As empresas são empresas de tecnologia. E como a tecnologia habilita tudo isso? Seja para criar, entregar e sustentar. Tô colando um pouco de uma prática aqui do to Create, Deliver and Support. E quer dizer, a gente tem um app que vai crescendo e eu falo com diversas camadas, diversas pessoas. E aí, alguns elementos vão pintando, porque eu também não acredito que seja apenas um elemento que nos faça... Peraí, eu tenho que transformar, eu tenho que sustentar, eu tenho que manter essa filosofia, eu tenho que garantir continuidade dos negócios. E você já começou a falar um pouco sobre isso. Vamos se debruçar um pouco sobre esse ponto, por favor. Vamos lá. Esse crescimento rápido da Genial, para permitir que ela continuasse crescendo, continuasse expandindo, tanto no Brasil quanto no exterior, com outros produtos, outros serviços, foi o lançamento. A gente teve no ano passado também o lançamento de um novo aplicativo na Genial, com novas funcionalidades, muito mais dinâmico, muito mais amigável ali a interface para o usuário, principalmente para o usuário final que não está acostumado com investimento. Infelizmente no Brasil a gente não tem essa cultura de investimento. Foi necessário remodelar uma série de coisas dentro da própria Genial. Então por isso que quando eu cheguei na Genial, olhando da forma com que os processos estavam sendo executados e realizados, para poder alavancar um crescimento estruturado, a gente acabou tomando a decisão por buscar um parceiro de negócios que ajudasse a gente a dar uma nova cara para o HSM que já estava sendo executado, já estava rodando lá dentro. E felizmente dentro da FP a gente acabou encontrando a Icore, pessoas incríveis como a Pri. Agradeço a Pri pela paciência, porque não é fácil aturar o Bonesi. Ali no dia a dia, a gente com prazo super apertado, a gente acabou entregando o projeto ali em menos de 4 meses, já rodando ali fluxos importantes para a gente ter indicadores e mostrar ali até o sucesso desse novo aplicativo que tinha estava acabando de ser lançado. E a gente precisava medir ali se de fato a gente estava indo para o caminho certo ou não. E é bem interessante quando você comenta sobre isso, algumas 3 décadas praticamente em tecnologia, e a gente, os sistemas ou a tecnologia de alguma maneira, mesmo que habilitadora, ela não tinha talvez uma leitura de proximidade com os clientes. E quando a gente fala de clientes, na realidade, do ponto de vista de interface amigável, você até comentou das questões que, infelizmente, realmente no Brasil a gente não está tão acostumado com isso, mas inclusive aqui, não só fazendo propaganda, mas pegando o gancho, a Genial também tem uma frente de educação financeira bem interessante nesse sentido. Sim. Mas voltando para os nossos clientes, e esses pontos de transformação, a gente, como empresa, entender de fato a necessidade do público. E por que eu falei de 3 décadas atrás? Porque a gente fazia sistema pra gente e tudo bem. Então essa evolução também é gigante e acaba sendo também mais um ponto de desafio em sustentar tudo isso.
seja com uma arquitetura de microserviços, seja para, enfim, como é que eu trato os meus incidentes, como é que eu mantenho a excelência operacional, como é que eu tenho... E falando só sobre esse desafio, queria que brevemente, Pri, também você comentasse aqui com a gente está falando evidentemente da Genial Investimentos, mas pela sua experiência também, não só de Ecor, é comum encontrar esses tipos de desafios no mercado, digo, de sustentação, de continuidade, de escalabilidade, em termos de gestão de serviço. Como é que você enxerga isso até no cenário da Ecor? Sim, é comum. A gente tem diversos desafios, né, quando uma empresa decide adotar ITSM, seja do zero ou seja realizando alguma transformação. No caso específico de empresas do ramo financeiro, a gente também tem uma questão aí, né, que é fortemente motivada por questões regulatórias e normas, né? Então, tem estudos que indicam que 70% das empresas que foram entrevistadas sinalizaram que buscam a transformação de ITSM, né, para questões regulatórias. Então, a gente tem aí necessidades, né, desafios de padronizar, de melhorar a eficiência operacional, de escalar, de trazer agilidade, tudo isso em conjunto com essas questões de normas, né, e normas regulatórias. Então, também temos o desafio humano, né, nessa transformação toda, porque às vezes, como foi no caso da Genial, de sair de um sistema para ir para outro, tem toda uma questão humana ali de adaptação, né, de Human Change Management, que a gente está fortemente também nesse tema na Ecor. Então, dentre os desafios, com certeza a gente tem... Tem observado muito isso no mercado de alguma maneira? Com certeza a gente tem observado isso muito no mercado de alguma maneira. Muito legal, muito bom. E faz todo sentido, até porque a gente está falando de mercados altamente regulados e tudo isso, mas você acabou colocando vários pontos importantes e que a gente também vai abordar. Eu adoro esses spoilers porque a gente fala de tecnologia como habilitadora, mas o que não sai de moda são pessoas, processos e ferramentas. A gente fala de Human Change Management, como é que a gente trata o luto antecipatório daquela pessoa, né? Que é um dos temas, inclusive, tratado na prática eu adorava receber 432 e-mails por dia. Como é que a gente faz? Enfim, e você citou questões de padrão também. E aí, são desafios bem comuns, e aí ele chamam o Bonesi, cara, a gente está crescendo, estamos fazendo sobre isso, diversos elementos que falam, a gente falou até sobre SLA recentemente aqui, a gente num bate-papo, que foi bem legal sobre isso. Como que a gente acorda um nível de serviço? Na prática, a coisa muda um pouco. E eu queria voltar agora nessa virada. A gente falou sobre os sinais de transformação, e aí você falou, peraí, a tecnologia precisa me habilitar melhor para que eu possa não só estar preparado com questões regulatórias, mas também em fluxo de trabalho, mais do que processo, eu vou até chamar de fluxo de trabalho aqui, das experiências. Então, a gente falou de experiência de cliente, mas também a gente vai falar sobre a experiência de quem se utiliza do serviço e que somos todos nós, como agentes solucionadores, independentemente de qualquer coisa. Pri tem falado sobre o ITSM, como você falou, e, enfim, como gestão moderna de serviços é uma prática incrível, enfim, tem outras práticas, o IT, mas esse conceito que pega tudo isso. E aí você falou de enxergar um parceiro e uma ferramenta ou uma plataforma que pudesse sustentar tudo isso, fez uma RFP super necessário, e aí a gente enxerga, legal, Atlassian, uma plataforma mais do que consolidada no mercado, enfim, e evidentemente que a gente vai falar sobre isso. E aí você fala sobre um parceiro. Eu também quero pegar um ponto sobre parceria, porque como é que eu mantenho a excelência operacional? Que na realidade o motivador por que eu busco um parceiro? Porque às vezes a gente busca um parceiro, às vezes por uma falta de um conhecimento, às vezes por um capacity para poder dar a velocidade e eu manter o carro andando com as 4 rodas, trocando ao mesmo tempo. Não se troca mais uma só, né? Se troca as 4 rodas e as portas. Então, esse processo também, como que ele aconteceu, Bonesi? Para habilitar essa transformação, também é importante, não? É fundamental a gente considerar o custo. Que a gente, o budget, o orçamento, enfim, o que a gente tem na mão ali para poder investir.
E eu cheguei com uma certa autonomia para poder fazer uma virada de chave rápida na Genial, mas a gente precisa ser consciente. Então, como você comentou, ali a gente sofreu um pouquinho com o luto antecipado da ferramenta que estava sendo utilizada. Contudo, é uma excelente ferramenta, mas ela não tinha ali o propósito para o que a gente precisava naquele momento. Então, é algo que eu costumo dizer bastante para os times e para os pares, enfim. Tem muita ferramenta no mercado e a gente acaba meio que subutilizando as ferramentas, ou seja, a gente utiliza um pedacinho de cada ferramenta e contrata N ferramentas. Então, a gente começou também no ano passado uma jornada de olhar para isso com atenção, para olhar para o orçamento. Pô, eu tenho esse nível de maturidade para usar uma ferramenta aqui tão boa, eu vou usar tudo isso agora, ou eu posso ir escalando os módulos, escalando fluxos, conectando plugins, conectando outras APIs, buscando informações de outros lugares. Então, a escolha ali no momento para uma solução que ajudasse a gente a escalar um negócio rápido, com eficiência ali, com controle, ele partiu muito dessa decisão da maturidade que a gente tinha no momento dos times que iriam utilizar a ferramenta. Pausa. Excelente, excelente. Só para eu já pegar um trecho nesse ponto aqui, para eu voltar para a parceria. Você acabou dando uma aula aqui muito legal para a gente sobre 2 pontos importantes. Primeiro, existem muitas ferramentas de mercado. Governar diversas ferramentas é um baita desafio. E aí você falou mais 2 pontos muito legais que eu realmente considero uma aula, porque é muito importante para a gente. Quais são os atributos necessários para a escolha da melhor ferramenta para a minha necessidade, inclusive considerando o meu nível de maturidade. Senão a gente fica esperando também a gente ter qual nível de maturidade. Então, muito legal falar sobre isso. E aí, chegamos na Atlassian, e aí eu reforço até a conexão. E o parceiro? E o parceiro? A RFP, ela traz muita clareza para a gente ter uma RFP estruturada, sabendo o que a gente quer e onde ela pode levar. Nada é 100%. A gente vai acabar tendo eventuais desvios do projeto, porque as coisas hoje em dia são muito dinâmicas e a gente acaba, não existe 100%, a gente acaba falhando uma hora ou outra, o parceiro acaba falhando uma hora ou outra e faz parte do jogo. E a parceria ali, ela foi escolhida ali muito com base na resposta das RFPs e muito com base depois nas conversas ali pessoais. Pô, a empresa realmente vai estar próxima quando eu precisar? E foi o que acabou acontecendo. A gente acabou implementando a solução ali em cerca de 4 meses, a jato, reuniões ali diárias constantes, desafios de liberação de acessos corporativos, N desafios acontecendo. E a Icora, ela felizmente acabou se provando o parceiro que a gente precisava para esse momento de transformação. Quando a gente precisou da Icora, e aí tem algumas pessoas aqui no estúdio que podem colaborar com isso, com essa afirmação, além da Priscila, o Luiz está aqui também. A gente ligou, pentelhou, Paulo Bonamigo, Luiz, uma série de pessoas, deu ruim aqui em determinado passo aqui do projeto. A gente precisa redefinir a rota aqui, como que a gente vai seguir. E prontamente o pessoal apareceu, a gente sentou, redesenhou, redefiniu o que precisava para poder seguir. Muito bom. E aí você colocou um ponto bem importante, né? Porque de alguma maneira, a partir de uma RFP, a gente tem determinados desejos, né? Ou requisitos, desejos, necessidades, expectativas para determinadas coisas, mas até pelo dinamismo, pela volatilidade e pelos deuses da agilidade, me perdoem a piada aqui, a gente acaba tendo essa flexibilidade, né? Em termos de, olha, porque não tem como ser tão prescritivo. E aí eu vou pedir tua ajuda, Pri, eu gostaria de fazer uma pergunta emendando nisso, porque quão importante, quando a gente
em termos de abordagem, a Icor tem uma abordagem, eu gostaria também que você comentasse um pouquinho sobre a nossa abordagem em termos de projetos, mas também essa flexibilidade, né? Porque isso é super importante, porque quando a gente está lá dentro, eu falei os deuses da agilidade, porque o feedback rápido, ciclos iterativos incrementais, nos trazem também elementos, insights para evoluir isso, independentemente, eu sei que a gente já tem a big picture de alguma maneira, mas considerando estes elementos, acho que tem um ponto muito legal na nossa abordagem, eu gostaria que você explorasse um pouco sobre isso, que é respeitar o contexto e a cultura da organização com essa abordagem, com melhores práticas e não tem pentelhar, tá? Só para te falar isso, porque projeto bom é esse, projeto bom, e eu vou trazer um outro nome para o pentelhar que é engajamento. Então eu tenho certeza que foi muito engajado esse projeto. Conta um pouco para a gente sobre a abordagem e essa conexão entre precisamos entender cultura e contexto organizacional, porque esse caminho realmente está fazendo sentido. Por favor. Bom, quando a gente recebe, né, o handover ali, começa o planejamento para o projeto, a gente tem uma série de etapas ali, né, que para o nosso padrão de qualidade a gente precisa seguir. No caso da Genial até foi muito curioso, porque a gente tem a etapa de estratégia, que é a etapa inicial, onde a gente entende todo, né, o contexto da empresa, os processos, como eles funcionam, a ferramenta que eles utilizavam na época, né, que é o assessment, a gente está entendendo todo o contexto. E na ocasião, eles estavam tão mente aberta para a gente propor o melhor em processo, em ferramenta, que o Bonese nos solicitou que não, a gente vamos partir direto para a cocriação para que a gente possa remodelar os nossos processos. Então ele e a equipe, né, a Lígia, o Fernando, o Ednei, eles estavam engajados verdadeiramente com o propósito de queremos mudar e queremos mudar mesmo, né? Então, isso mostra que nós temos o nosso método, mas a gente tem toda a abordagem para trazer valor para o cliente com aquilo que ele espera. Então, a gente ajustou a nossa rota, né? E fizemos esse ajuste aí, formalizamos e partimos direto para a cocriação. Maravilhoso. Foi dessa forma mesmo, desculpa. Não, imagina. Mas isso, é um papo. Foi exatamente isso, assim, vocês são os consultores, agora me ajudem a recriar aqui, porque o que trouxe de... Eu sei que é uma frase feita, mas eu costumo repetir muito para a turma lá. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente adiante. Então, vamos zerar aqui e vamos fazer de novo. O que foi feito ajudou, bacana, obrigado, mas agora não está dando mais tração. A gente precisa de algo novo. Espetacular. Foi. Conectamos, então, fazendo recap aqui, a questão de, apesar da RFP, apesar da Big Picture, apesar de padrões que precisamos ter para trabalhar, temos de ter a flexibilidade para entender o contexto e a cultura e adaptar isso no dia a dia sem perder método. Exato. Ok. E aí você coloca um outro ponto super importante que eu vou usar como... Cara, eu adoro essa frase, tá? O que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que vai nos levar. E tem que ter muita maturidade e, evidentemente, patrocínio também, mas, assim, para o ponto de você ter isso realmente estabelecido, um time engajado para dizer, olha só, eu vou ter que refazer praticamente do zero certas coisas, e outra, a gente vai manter a excelência que é possível hoje. A gente mantém a excelência, mas, cara, consultoria Ecor, me ajuda aqui, vamos mergulhar, então você também acabou citando engajamento, então legal também essa tomada de decisão, porque na vida real, né, na prática, esse tipo de decisão não é algo tão simples assim. E aí, já me debruçando sobre esses pontos que vocês colocaram, e debruçando até no próprio projeto em si, ou na resultante de tudo isso. Aí você tinha uma RFP. E aí eu preciso... Aqui eu vou chutar justamente por conta do videocast para dar oportunidade para vocês contarem aqui para a gente mais um ponto. Cara, o meu catálogo de serviços talvez ele mereça um novo olhar, eu preciso resolver a forma de requisição, o tratamento dos meus incidentes, olhar a causa raiz e entender que aquele problema na realidade pode resolver uma série de incidentes. Eu tenho uma história na minha cabeça, a gestão de mudanças, os meus assets,
o meu CMDB, como é que eu mantenho uma certa observabilidade dentro do meu ecossistema e como é que aquilo trabalha com os meus alertas, eventuais integrações com sistemas que não necessariamente precisam ser legados, tá? Se a gente fala, pô, tem um sistema legado. Não, mas eu tenho um sistema que ali funciona bem para isso. Então, o projeto já vem assim, carregado de desafios, fora esses elementos que você comentou. Como é que foi essa chegada, esse início de projeto, esse se debruçar sobre o assessment? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, inclusive, como é que as coisas foram acontecendo, enfim. E essa adoção, que eu já percebi que o engajamento já foi muito positivo. Legal. O início, ele foi bem doloroso. O pessoal queria literalmente ali me matar. Você colocou bem, porque você precisa de ter um patrocínio, porque você acaba mexendo num tema que geralmente as organizações não gostam de tocar, que é a cultura. Então, você tem que mudar a forma de se fazer as coisas, a forma de se pensar, desconstruir, reconstruir. E tudo isso é bem custoso ali no início. Então, você tem que ter bastante paciência e resiliência até para o próprio time. Porque o time que está no operacional ali, no dia a dia, de fato, construindo tudo isso, acaba desmotivando, porque o ser humano é bem complexo, né? É muita pressão de todos os lados. Aí tem estudos, enfim, que dizem que o cérebro não quer gastar energia, quer fazer sempre do mesmo. Então é difícil você construir ali um novo hábito, um novo modelo de trabalho. E foi isso que a gente buscou desde do início do projeto, fazendo algo do zero, reconstruindo do zero. E ainda utilizando os processos e as ferramentas que tinham. Então, a gente, para buscar apoio, o que a gente fez? A gente foi junto à área de compliance e refez todas essas práticas que você citou, incidentes, mudanças, etc. A gente voltou, pegou as políticas, as normas, rasgamos, entre aspas, né? E fizemos novas, publicamos novas, para apoiar na adoção do que estava sendo construído. Então, com o apoio também da área de compliance, a própria área de people, ali publicando coisas na intranet, aí a gente fez rodadas de treinamento, uma série de coisas, e começou a adotar entre as áreas, primeiro nas áreas que estavam mais abertas à mudança. Então, acho que isso aí funcionou. A gente começou a mudar os processos. Os early adopters, né? Exato, que estavam mais dispostos ali, que vinham o benefício da mudança primeira. A gente começou por eles e aí a gente foi desdobrando ali de uma forma, já com apoio corporativo ali de uma política, de uma norma para toda a TI da empresa. E até como a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, eu comentei com a Pri, tem áreas, e foi desenhado para um propósito, e a gente já vai dobrar a licença, já vai aumentar, porque as outras áreas foram vendo o benefício, o valor de a gente ter os fluxos ali dentro de uma ferramenta e não tratar mais por e-mail. E a gente sabe como é complexo uma organização, quanto mais ela cresce. Às vezes você precisa de uma aprovação de estatutária, às vezes você precisa de um de acordo do jurídico e por aí vai. Então, tudo isso a gente foi redesenhando ali os fluxos que hoje atende não só a TI, mas outras áreas da companhia. Espetacular. E aí eu acho que eu vou pegar alguns pontos aqui dessa fala, porque os desafios iniciais dessas mudanças, o quanto elas criam até de fricções, que depois a gente traciona, mas no início a gente fricciona. E de alguma maneira, falando de HCM, como você falou, Pri, e eu vou até tocar um pouco sobre isso, não só ter encontrado os early adopters, não só ter encontrado os promotores, vou usar um pouco de NPS para usar o mesmo termo aqui, os promotores que queriam a mudança. Eu acho que também você e evidentemente que a governança de TI, como orquestradores
Porque eu acho que tem essa questão de orquestrar isso, levar da melhor maneira, fazer com que aquela pessoa se sinta parte dessa mudança. Eu acho que é um ponto muito importante e que tem tudo a ver com o que você falou agora. Eu estou tentando transformar o que eu aprendi agora. E como eu falei em contexto e cultura, como parte da abordagem, a cocriação, quanto que ela faz sentido, Pri? Nessas suas andanças, vou falar assim, nesses projetos, porque são histórias incríveis mesmo, história inspiradora. E assim, é um baita case aqui, eu entendo dessa forma. E a cocriação? Vou incrementar aquela criação, recriação, revisitar políticas, revisitar... Quanto que isso é importante para um projeto como esse? Olha, isso é totalmente importante, Luiz. Assim, ó, o time que o Bonesi elencou para estar com a gente ali no projeto, que foi o time que participou dessa cocriação e estava definitivamente determinado e engajado, né? Eles participaram daquilo já entendendo o porquê daquilo, o porquê estávamos construindo daquela forma. Então, a partir do momento que eles entendem o porquê, tem até um livro do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Se torna mais fácil que as pessoas adotem, que as pessoas entendam, que as pessoas tomem partido daquela mudança, né? Então, total, a gente realmente... A cocriação, ela é importantíssima. Até porque a cocriação, nesse momento, vou pegar esse gancho... Ela é importante porque, como você elencou algumas áreas, nem todo mundo trabalha da mesma maneira. Não. E só que a orquestra precisa funcionar. Vou ter que usar a orquestra de novo. Cada um está lendo um tipo de partitura numa clave diferente, mas a gente precisa se encontrar em algum lugar. E aí você está falando de compliance, você está falando de jurídico, você está falando da própria TI, você está falando do service desk. E tem todos esses pontos na cocriação. E essas nuances, elas fazem todo sentido para cada uma das áreas. Né? E aí eu queria pegar cada uma dessas práticas, talvez, não todas aqui, a gente não precisa se debruçar, porque qualquer coisa, eu sei que as pessoas vão assistir na íntegra esse videocast aqui e qualquer coisa vão conversar. Tenho certeza que com o próprio Bonesi, e se precisarem procurar a Icor para a gente poder conversar. Vocês foram para o Gira Service Management Cloud Premium, ou seja, a gente está falando de uma solução super robusta. A gente está falando aqui de mais ou menos 1.000 colaboradores e possivelmente já estamos aí com quase metade desses colaboradores utilizando isso. Então isso também não deixa de ser uma expansão. E mantendo o tema de expansão, e tem a ver muito com para antes da expansão, a Pri foi colocando elementos, escolher as pessoas certas, fazer tudo isso. Então assim, da teoria para a prática tem um abismo. Da teoria do ITSM, a trazer uma ferramenta, a fazer uma RFP, a conduzir cada um dos processos. Eu queria entender como é que aconteceu um pouco de cada um deles. A gente não tinha um portal e agora vocês têm um portal, esse portal foi segmentado, as requisições. Eu queria falar um pouco disso até um pouco mais tecnicamente, talvez aqui, sem ser muito tecniquez. Sim. Foi bom até a forma com que você... puxou essa pergunta aí e esse assunto, porque o portal ele já existia, mas os fluxos eles dependiam muito de interação humana para encaminhar para quem de fato precisava tomar alguma ação final. E aí tinha um sobrepeso em uma determinada área por conta disso. Então tinha uma área lá que ela acabava tendo que fazer os encaminhamentos ali de forma manual. E uma empresa aí, como ela cresce e continua crescendo com muitos colaboradores, a gente tem um turnover que é inevitável, tanto de profissionais internos quanto de consultores. E as coisas estavam se perdendo ali nas pessoas. Então eu já vou puxar o gancho aqui tanto do fluxo... da importância do fluxo, quanto vou puxar o gancho aqui da importância do fluxo para as práticas, quanto já falar um pouquinho de base de conhecimento, da gente usar o Confluence, da gente usar um portal, onde o portal ele já traz um direcionamento, já traz uma autorresposta, você deixa de ficar perguntando, quem aprova isso, quem aprova aquilo, já está ali dentro, já mostra para você quando você está abrindo ali a sua requisição, quem vai fazer o quê.
Então a gente procurou, no momento, começar por onde estava doendo mais. Ali fazendo o 80-20 ali, que era a prática de mudança. Então a gente brigou, aliás, até brigou no bom sentido, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Confronto de ideias são importantes. A Icor, a Pri, o time trouxe, não, Bonés, tem a metodologia diz que a gente tem que começar por aqui. E aí a gente foi lá e falou, não, a gente não pode começar por aqui, a gente precisa começar por aqui. Não, mas a construção dos módulos, eu entendo, mas eu sei que a gente consegue, vamos lá. É isso aí. E aí aperta daqui, aperta de lá, e a gente acabou meio que invertendo algumas ordens das práticas ali que foram implementadas para poder mostrar o resultado, para poder mostrar indicador, para ganhar ali quem estava patrocinando toda essa mudança, porque não é fácil. Exatamente. Inclusive, de novo, e isso tem a ver, legal você ter citado isso, com entender o contexto e a cultura. Evidentemente existe um caminho, mas se eu trocar essa peça de lugar também não altera muitos fatores. Então, muito importante ter esse tipo de habilidade, Pri e todo o time super especialistas aqui. E também é um desafio, né, Pri? Mudar um pouco esse Lego e entender essa cultura. E eu vou voltar para isso, porque o 80-20 é quase tudo, né, gente? Se a gente não priorizar corretamente e priorizar de fato com elementos que a gente vai pensar sobre isso, e você já trouxe alguns spoilers aqui sobre resultados percebidos, eu quero falar sobre isso, porque também esse é um ponto importante, mas eu queria voltar nesse ponto anterior e queria sua ajuda. Tá. Olhando mais para o projeto, né, e tecnicamente o que a gente construiu, essa inversão de ordens, né, a gente contou ali com a Tati, então a Tati arrasou ali também nessa reestruturação da construção, né? Então a gente pôde, com isso, já agregar o valor que eles precisavam para aquele momento, né? E aí depois disso a gente deu seguimento para as outras práticas, né? Eu gostaria de citar aqui um ponto muito importante na época que a gente conversou bastante, a questão das aprovações, né? Eu acho que esse ponto mais técnico foi algo que fez bastante diferença, porque era algo muito manual, rolava por e-mail, a ferramenta que eles utilizavam ali dava um trabalho adicional, né, para essas aprovações. E a gente oportunizou ali a busca automática do aprovador, né, para que o fluxo fosse mais fluido, para que tudo acontecesse de uma forma mais natural. Então, isso já trouxe o valor inicial ali, tecnicamente, que eles estavam precisando. E depois a gente partiu ali para toda a estruturação, na verdade, de um CMDB, né, um catálogo de serviços, porque essa troca de ferramenta aí teve essa necessidade da gente olhar no detalhe ali para poder construir um portal inteligente que já direcionasse para as filas de atendimento mais corretamente, trazendo mais informações para troubleshooting, etc., né? Então, tecnicamente, apesar dessa inversão que a gente precisou fazer, né, a pedido do Bonesi, deu tudo certo, deu super certo, a gente se reuniu internamente, conseguiu refazer aí esse Lego, como essa estrutura de Lego, né? Como isso comentou. aí. E deu tudo certo. E só um detalhe, tá? A Tati, você falou super aqui, deixa eu explicar para os nossos espectadores. A Tati é uma consultora da Icor, super especialista, uma baita referência para a gente também. E essa reconfiguração, ela na realidade foi uma alteração da ordem e que fazia sentido para entregar valor mais rápido. E aí eu já começo a pensar sobre algumas coisas que você foi falando e eu queria tentar elencar agora. Aliás, deixa eu só voltar num ponto importante. É uma inversão que, vamos lá, a gente tinha uma RFP, a gente teve flexibilidade e a gente enxergou com base, apesar da abordagem e do método, a gente também enxergou possibilidades de oportunizar a entrega de valor de forma sistemática, né? Quer dizer, não foi inverter por inverter, ela foi pensada também como é que eu ponho esse cara... Foi orquestrada, que é a palavra que a gente está usando. E foi legal que você citou a Tati, agora eu só estou explicando quem que é a Tati, senão a Tati vira um personagem aqui. Mas importante a gente voltar nessa oportunidade, você já falou de alguns, eu vou chamar de resultados, Bonesi. Alguns resultados que a gente consegue perceber, para depois a gente tentar falar um pouquinho mais sobre eles. Você vê, você falou,
os processos eram muito manuais. E vamos lá, se são processos repetíveis, automatizar esses processos se torna uma baita oportunidade, considerando a aprovação e considerando tudo isso. Um portal unificado, enfim, e você citou alguns. Se você puder me ajudar a voltar um pouco nesses benefícios percebidos, o que a gente não tinha, o que a Genial não tinha, porque eu já estou com o chapéu de Genial aqui, enfim. Eu também. Enfim, e quer dizer, parece muito pouco, enfim, mas é um trabalho gigante. Você trazer as áreas, orquestrar tudo isso, ter uma plataforma unificada, ter um portal unificado, pensar na experiência. Mas você foi falando alguns itens. Se puder citar, até reproduzir alguns, peço desculpa aqui, e trazer outros que eu estou entendendo como resultados que já são... E se eles são percebidos de fato? Como é que você vê isso lá? A gente está falando de uma instituição financeira, então a gente está mexendo com o dinheiro das pessoas. E às vezes as pessoas não têm... noção, e não importa o valor, se é 1 centavo, se é 1 milhão, se é 1 bilhão, do que aquela movimentação financeira, da importância daquela movimentação financeira ocorrer ali de uma forma rápida, de uma forma instantânea. E por que eu estou trazendo esse ponto? Estou trazendo esse ponto porque a ferramenta ela acabou apoiando a gente de uma forma a resolver os incidentes ali de uma forma mais rápida, porque você já tinha você constrói uma base histórica ali para você poder ter uma ação de contorno rápido e solucionar ali o incidente que o cliente tá sofrendo, ou seja, tá tentando fazer um Pix e não tá conseguindo por causa de um token ou algo assim. Então, eu sempre procuro falar pro time, mas vai o cara tá querendo pagar uma cirurgia ou um sorvete, não importa, pra gente não importa, ele tem que fazer aquele Pix na hora que ele quiser, e não importa se é R$1 ou 1 milhão. E é difícil isso entrar na cabeça das pessoas, porque geralmente na empresa a gente volta pro nosso mundinho ali e acha que a gente está trabalhando ali pra gente, pra Genial. Não, a gente está trabalhando pro mercado, a gente está trabalhando pro nosso consumidor, para o consumidor do nosso serviço, né, para o nosso cliente. E deixa eu só conectar com um ponto aqui, porque independentemente da linearidade que a gente colocou aqui, você ter trazido esse ponto nesse momento foi um negócio super importante, porque ele também se dá não somente como resultados percebidos, mas ele também se dá como uma questão de, será que eu estou olhando para o todo? E você falou porque a gente está mexendo com um cara que está pagando uma cirurgia ou está comprando um sorvete para a filha ou qualquer coisa assim, a gestão financeira. Aí eu estou falando em termos de CPF, então essa sensibilização, por isso que eu estava falando lá no início, né? A gente entregava sistemas, cara, tem uma questão de experiência e tem uma questão muito crítica do que a gente está falando. Então isso também é pensar sobre que resultado que eu quero entregar lá na ponta. O cara que precisa pagar o seguro do carro, o cara que precisa fazer o investimento, o cara que precisa recuperar aquele dinheiro, precisa fazer o Pix para alguma coisa. Então isso também não deixa de ser um resultado percebido. E aí... isso é transparente. Sim. Para qualquer ponta, inclusive para as áreas de compliance, tá? Inclusive para as áreas internas, né? Enfim, eu estou falando isso porque que são os consumidores desse serviço, e quando você fala de tratar um incidente, pode parecer algo muito simples, mas quem está lá dentro está conectando 1.500 pontas ao mesmo tempo. E você vê o portal, a forma de requisição, os níveis de aprovação, o tratamento dos incidentes, uma base consolidada que tem a ver com uma base histórica e que eventualmente pode inclusive refletir em reacordos de SLA, SLO. São resultados percebidos? São resultados percebidos. Uma hora é muito pouco. Isso aqui tem que ter episódio, tem que ter episódios para uma série, para ir narrando o como fazer, né, e todos os resultados. Porque uma coisa vai puxando a outra e a gente vai ficar falando aqui um tempão. Então, assim, antes, o pós-mortem, por exemplo, ali a busca da causa raiz para que o incidente não se repita, enfim, todo o by the book ali, a gente
era feito numa área externa. Então, assim, pô, agora já está tudo dentro numa outra ferramenta. Já está tudo dentro do Gira. Então, já fica mais fácil de consultar o que foi feito, está tudo amarrado, se teve mudança para fazer uma correção, se ela foi definitiva ou não. Então, os processos, eles ficam amarrados, isso traz mais fluidez, não só para o negócio, o resultado ali final, mas para as squads, para quem está ali desenvolvendo, para quem está ali no dia a dia, o que a gente tem de mais precioso, seja na empresa ou não, que é o tempo, ele foi otimizado de uma maneira assim, bem incrível, difícil ali tem alguns processos ali que a gente consegue mensurar ali, às vezes é 1 minuto, 2 minutos, mas somado ao longo aí de meses, de ano, a gente economizou vida ou liberou espaço de vida para muita gente. Eu vou tocar nesse ponto justamente para tentar mensurar essa história, mas eu queria pedir a sua ajuda, Pri, para também reforçar alguns pontos aqui, porque eu tenho certeza que não somente na Genial, porque também foi tratada com o mesmo esmero, o mesmo carinho, mas esses resultados, eu queria que você continuasse um pouco disso também. Tá, bom, a gente também queria aproveitar e citar o próprio processo de crise também que a gente criou, né, lá na Genial, porque numa instituição financeira, a criticidade disso envolve impacto financeiro, envolve possíveis impacto de imagem, né? Então, restabelecer um incidente crítico na maior velocidade possível é uma questão muito importante. Então, isso também foi algo que a gente criou lá na Genial. Até gostaria de um feedback de como que está esse processo que a gente estruturou lá, né? Porque o objetivo era justamente reduzir esse tempo aí de indisponibilidade ou degradação de performance, enfim, que é algo que para uma instituição financeira gera muito impacto em função, né, de que existem esses valores. Eu até me recordo dessa frase que o Bonesi falou, né, pagar uma cirurgia ou pagar um sorvete. Ele falou isso em tempo de projeto também e eu me recordo porque ficou na minha mente. Mas, assim, resultados percebidos, né, a gente sabe que por estudos do Gartner, de Forrester, a gente tem ali em torno de 40% de percepção de melhoria no atendimento de chamados no geral, ou seja, incidente de requisição perceptíveis pelos usuários, né? Então, a gente tem diversos outros dados também, maior agilidade e escalabilidade. Quando a gente está utilizando, por exemplo, um CMDB muito estruturado, como a gente criou na Genial e a gente cria, né, utilizando lógicas ali, a gente já traz diversas informações já para quando o agente for resolver aquele chamado, ele já consiga fazer isso de uma forma mais rápida também, porque ele já tem ali todo um conjunto de informações que possibilita que ele possa tratar aquilo de uma forma mais rápida. A gente tem também a questão do Confluence, né, que tu citou também. Então, a gente consegue ali criar bases de conhecimento, estruturar os pós-mortems de incidente crítico, né, que também vão servir ali como insumo para o processo de problemas, para investigar a causa raiz, reduzir, né, a questão de incidentes críticos e impacto e também incidentes recorrentes. Então, são diversos os benefícios percebidos, assim, quando a gente faz um projeto como o da Genial. E legal você ter citado isso, porque tomar decisão, talvez você falou do tempo, né? Tomar decisão, se ela não tiver qualidade, eu não consigo ser ágil. E quando a gente consegue falar de um incidente crítico, você citou um ponto super legal. E quando você falou lá da pessoa na ponta, eu fico pensando sobre reputação. Reputação é um ponto fundamental. Isso. Você ia falar alguma coisa que eu te interrompi. Não, eu ia só puxar o gancho que tu estava falando ali da agilidade. A ferramenta, assim, ela apoiou a gente, aí o JSM, né, apoiou a gente de uma forma, porque a gente trabalha em turnos, ou seja, não tem ali heróis, e aí tem turnover, e tem uma série de coisas que envolvem uma operação desse porte. E aí as informações estão dentro da empresa. Então, queria pegar esse gancho da disponibilidade, falar que tem apoiado também, a solução tem apoiado a gente também na questão do retorno. Então, não é só você começa a digitar, ele vai buscar alguma coisa ali por referência, por palavra, não. Ele já, a própria inteligência artificial a gente já tem começado a utilizar lá, já está embutido, já está trazendo ali algumas respostas, alguns retornos, algumas soluções que às vezes não estão registradas para a gente
pensar fora da caixa e solucionar o que estiver sendo impactado ali mais rápido. Então. Excelente. E de novo, né, tem a ver com a qualificação do dado para que aquilo seja uma informação e eu consiga tomar a tal decisão. Exato. Um incidente crítico, por exemplo, se eu tiver devidamente mapeado ou estruturado, como você disse, todos os meus serviços e aplicações que sustentam aquele serviço e o incidente foi aberto de forma transparente e eu sei que é para aquilo, quer dizer, eu sei que de repente foi uma gemude que aconteceu, então toda essa rastreabilidade é super importante para isso. Sim, perfeito. E aí quebrou o ambiente, aí o OpGym gerou um alerta na tela e todo esse fluxo, hoje ele está coberto. É claro, tem que fazer tuning, tem que fazer ajuste o tempo Nada todo. está tão bom que não possa ser melhorado. Tudo, né? E a coisa é viva, tem mudança. Tudo isso de forma devidamente conectada e orquestrada vai trazer ainda mais resultados. E antes de passar aqui para o próximo tema, eu disse que eu ia falar sobre um número, porque eu treino esses números o tempo todo sobre ROI, e você falou sobre essas percepções. Se a gente conseguir evoluir em torno de 30 a 40 minutos por dia na vida de uma pessoa que fazia diversos processos manuais, vamos lembrar aqui desculpem a matemática, mas 8 horas por dia, 60 minutos, 480 minutos por dia. Se eu pegar 40 minutos, 48 minutos seriam 10%. Mas de 30 a 40 minutos ali, uma pessoa por dia tiver essa eficiência e, por favor, com toda essa eficácia eu atingir os meus objetivos, eu chego a ter 160 horas ao final de um ano. Ou seja, é praticamente o 13º mês de trabalho. Então, isso em termos de eficiência. E claro que eficiência de nada vale se eu não tiver tudo conectado, previsível, estruturado, rastreável, padronizado. E a auditoria pode vir que está aqui. Se você quiser, você me chama. Estou falando porque eu já passava por auditoria, a gente vinha com as pastas e falava, tá aqui, quer dizer, onde está isso? Enfim, piadas à parte, para além da auditoria, assegurar uma excelência operacional para toda a operação. E eu queria continuar também falando sobre... E a adoção sobre isso? Eu sei que a gente já falou e eu acho que é um tema muito importante em termos culturais para a gente partir praticamente para o final aqui, porque a adoção, ela sugere a fala que eu tive quando você falou do tuning. Tem uma adoção, essa adoção percebe uma necessidade de melhoria e aí é que está a grande mágica da coisa, né? Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Como é que está sendo esse processo de aderir, a adesão e essa melhoria contínua? Ela continua latente, continua, enfim, com a faísca necessária? Continua sim. É importante a gente falar que são um pouco mais de 6 meses que a gente está rodando a nova solução dentro da Genial. É pouquíssimo tempo quando a gente traz isso para dentro do mundo empresarial e corporativo, é quase nada. E tem aumentado cada vez mais a procura, porque os times que participam ou veem os outros times participando dos processos, dos fluxos, eles olham e falam, pô, eu tenho um fluxo aqui que eu faço ele de forma manual, eu preciso imprimir, pô, dá para colocar? Dá, aí a gente chama lá a Lígia tá ficando maluca comigo. Lígia, senta aqui, escuta aqui, vamos avaliar aqui como que a gente coloca isso. E aí a Lígia vem, mas bom, não tem licença, não tem tal coisa. Eu falo, Lígia, calma, depois a gente ajusta. Depois a gente negocia com a área, vê como traz isso para cá. Mas vamos ver o quão fluido, o quão de fato esse fluxo vai se pagar. E ele vai ajudar ali a área a ter uma eficiência melhor para trazer um resultado melhor para a companhia. E aí depois a gente vai ajustando o que precisa. Então, foi difícil ali startar, mas agora as áreas estão vindo buscar a gente. Como eu comentei anteriormente, o projeto ele era só para a TI inicialmente utilizar. E hoje já tem outras áreas utilizando e outras áreas procurando, a gente está tombando praticamente tudo para dentro da ferramenta, esse novo modelo de trabalho, né? Então a gente está tirando as coisas ali de e-mail ou Teams ou outras ferramentas que são tratadas ali de uma forma ali, de uma forma informal, fica estranho, mas são tratadas informalmente
porque a gente acaba caindo naquela, né? Vou para fechar aqui a minha frase. Precisa TI, TI é muito chato, precisa de chamado. Precisa de chamado, porque quando o chefe vem e pergunta, o que você está fazendo? Você fala, eu não consigo respirar, não consigo ir no banheiro, não consigo... Tá, cadê os indicadores? Cadê? Onde está? E as pessoas não conseguem comprovar. E ali com o chamado, até para essas áreas informais, que tratavam de uma forma informal, traz um leque enorme de visibilidade do que precisa melhorar no processo, no fluxo como um todo. Então, os indicadores acabam trazendo uma visibilidade que dá um direcionamento, dá um norte para onde a gente precisa ir. Excelente. E sem dúvida, né? Porque são esses dados que acabam levando a gente para essa melhoria ou até descoberta, né? Eu precisava melhorar isso aqui e tendo essa visibilidade. Eu vou aproveitar um ponto, porque a gente está caminhando para o final, vou até pedir para o Pedro. Pedro, a gente precisa fazer aqui, cara, uma série. Esse crédito eu dou aqui para o Bonesi, uma série, né? Vamos parafrasear os streamings aqui. Mas a gente está indo super para o final, mas eu queria pegar esse elemento de continuidade das áreas e de expansão para as áreas também, e você acabou citando questões de indicadores e tal. E aí você fez uma pergunta de vida real, que eu acho que a Pri pode nos ajudar com outros benefícios, antes da gente ir para a penúltima pergunta aqui. Você falou o seguinte, o chefe vem no dia a dia e fala, como é que estão essas coisas e tal? Você fala, cara, eu estou afogado em trabalho. Um dos benefícios de um trabalho estruturado é entender a demanda versus a minha capacidade e a alocação das pessoas. E até por indicadores. Outros benefícios eu posso olhar a partir dos nossos indicadores em relação a isso, Pri? Claro, olhando para a TI, a gente tem muitos indicadores que a gente pode controlar para trazer benefícios, mas... trazendo alguns exemplos aqui, a própria melhoria do serviço, da qualidade do serviço de TI, né? Que como área de TI estou prestando para os meus usuários ou para os meus clientes, né? Será que a gente, analisando aqui os incidentes que a gente recebe, de lentidão, os de token, como tu comentou antes, né? Será que está acontecendo muito aqui? O que a gente pode fazer para que não aconteça mais? Para melhorar aquela qualidade do serviço que a gente está prestando para o nosso cliente, para o nosso usuário, né? Enfim, olhando agora para as outras áreas, né? A questão de capacity, para identificar ali, será que a gente não precisa expandir o time? Ou será que não estamos executando tarefas repetitivas que poderíamos automatizar aqui para que a gente pudesse ganhar mais eficiência, mais agilidade e liberar o tempo dessas pessoas para que elas possam trabalhar em coisas mais complexas, que não exijam ali, né, uma atividade manual rotineira que possa ser automatizada. Enfim, tem Incrível. diversos. E uma vez falando para mim, eu precisava fazer um projeto para melhorar meus indicadores. Se eu não melhorar minha estrutura, se a estrutura não tivesse sido bem feita, vocês não estariam enxergando tudo isso. E assim, é porque a gente está indo para o final, viu, Pri? Porque eu gostaria de ouvir mais... insights que eu posso tirar, porque eu posso melhorar o catálogo de serviço, eu posso revisitar se o meu SLA está fazendo sentido, porque minha base histórica, eu posso olhar para 1000 coisas aqui super legais. Agora eu queria falar só de mais um tema aqui antes da gente ir para o final, que ele já foi hype, né? Eu tenho que falar hype, que senão eu serei cringe. Né? Aos 50 anos eu tenho que falar hype, senão eu serei cringe. Mas falando sobre inteligência artificial... para dizer o seguinte, a inteligência artificial, quando ela apareceu, na realidade, outros elementos ali não vou aqui me debruçar sobre generativa, LLM, machine learning, hyperautomation, não é esse o nosso tema. Mas para dizer o seguinte, ela apareceu, algumas pessoas estavam ali, né, nesse tal do hype, começaram a surfar essa onda. Hoje ainda tem empresas que estão evoluindo nisso, mas ainda tem gente falando, tem gente que ainda não está tão sabendo. Eu percebo que muitas empresas já estão consumindo e fazendo da inteligência artificial o seu dia a dia com a inteligência humana. O que é, assim, cara, já não é mais tão hype assim. E aí, aproveitando para falar sobre inteligência artificial, como que ela está afetando a Genial, ou o que você pode falar para a gente sobre como ela está sendo utilizada, você também deu um spoiler aqui
muito importante porque eu já conecto com ferramentas de mercado que já vem com a inteligência artificial embutida, o próprio Gira Service Management, o Cloud Premium, por exemplo, tem diversas funcionalidades, enfim, alguns pontos que eu queria saber o que vocês estão experimentando. Se fosse falar de Rovo, por exemplo, no caso de Atlassian, que é a generativa da Atlassian, mas eu queria saber da Genial. O que vocês já estão experimentando como inteligência artificial de uma forma geral? A Genial tem uma frente, tem pessoas específicas trabalhando só na inteligência artificial, junto com um parceiro global enorme. Não sei se eu posso abrir aqui muitas informações, mas tem uma área focada, olhando ali para todas as vertentes, todas as verticais da empresa, para aplicar a inteligência artificial ali, buscando mais eficiência e resultados. Tá? Legal. Na Atlassian, com o Gira Service Management Cloud Premium, você falou que estava experimentando algumas coisas. O que já dá para experimentar de lá? Já dá para experimentar o próprio módulo ali de gestão de incidentes. Quando você está pesquisando alguma coisa como a gente, ele já traz algumas informações ali, alguns insights, não só o que está registrado. Então, você pega o ticket ali, pede para ele fazer um resuminho para você, ele lê o que está lá no e-mail, lê uma série de coisas. Pode parecer algo simples ainda para uma inteligência artificial, pelo que a gente vê hoje em dia, mas a gente volta para o ponto ali da disponibilidade, de ser ágil, de dar um retorno rápido. Então, você clicar num botão e você ter um resuminho ali do que aconteceu no último incidente, para você saber se você corre para o cara de DevOps, faz o rollback da mudança, o que você faz, ele acaba ajudando bastante no dia a dia. Obrigado pela vida real, porque a vida real é assim, não é sim. isso? Enfim, a gente poderia falar de triagem, de agentes que já vêm embutidos, a própria recriação de textos, os resumos, e isso acontece na plataforma Atlassian como um todo. Eu também sou suspeito, porque, cara, assim, até as escritas, buscar essas referências, então, realmente, e só para conectar com uma coisa que vocês estavam falando aqui, para que a gente chegue naqueles indicadores e toda essa estrutura para tomada de decisão, eu preciso ter uma estrutura muito robusta. Quando a gente está falando de indicadores, as inteligências vão funcionar melhor se a governança dos dados estiver cada vez melhor. Então, gente, assim, olha, teremos que ter outros capítulos e eu adoraria continuar essa conversa. Mas indo para o final aqui, eu gostaria de saber para o futuro o que a governança de tecnologia de uma empresa de investimentos, não é o futuro exatamente da Genial, mas o futuro de uma governança orquestradora com outras áreas. O que ela está olhando, o que ela está fazendo, próximos passos, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Como é que você enxerga isso? E eu também quero aproveitar para você já emendar nisso também uma mensagem do Bonesi, uma mensagem inspiradora, uma mensagem aspiracional para empresas que estão passando por isso nesse momento, seja da escolha da ferramenta, fazendo um recap aqui, escolha de um parceiro, como é que eu mudo esse mindset, enfim, é um termo às vezes um pouco batido, mas é um termo muito bom. Queria juntar essas duas coisas. Tudo bem? Queria também para você contar um pouco para a gente dessa mensagem do Bonesi aqui para o nosso público, por favor. Tá bom, vamos lá. Obrigado. Vamos pro finalzinho aqui. Falando da governança, difícil de saber ou cravar alguma coisa, porque envolve muita coisa e a gente ainda está discutindo como policiar a inteligência artificial, se o dado está seguro lá ou não. A gente sabe que todo mundo sai dando aceite e às vezes você não pode colocar um dado sensível ali porque alguém pode consultar e pegar essa informação e usar de algum outro modo. Então é algo que eu diria que um pouco nebuloso. Total. Para onde vai a governança. Mas o que eu posso dizer é que no mundo financeiro extremamente regulado, que eu vivi a vida inteira e que eu vivo hoje, ela deve continuar sim existindo, talvez com ferramentas, talvez com atores em papéis diferentes, mas eu não vejo um mundo sem a governança. Eu quero acreditar nisso. Com certeza. Eu preciso acreditar nisso sendo uma pessoa de governança, porque eu vejo o valor que a governança traz para
a robustez da empresa, para mostrar o quanto a empresa ela se preocupa com quem está investindo nela. Excelente. Olha, foi quase uma mensagem inspiradora, mas agora sim, ponto. Agora a sua mensagem aqui para empresas que estão passando sobre isso. Você é um cara super experiente, acho que a gente gostaria de te ouvir em relação a isso. Bom, a mensagem que eu deixo é: troquem informações, não usem... eu sempre falo para o time, gente, muito dificilmente você vai estar inventando algo do zero. Então, consulta o amiguinho da empresa do lado, faz uma ligação, manda um WhatsApp, vê como que está sendo realizado isso, às vezes em até outro ramo de atividade, como a ação está sendo realizada, porque se tiver uma ideia muito boa, mas muito boa mesmo, do zero, guarda para você, abre sua empresa e faz o negócio lá que você vai ficar milionário. Se não, faz o negócio fluir, começa. Eu vejo que as pessoas acabam travando às vezes e, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu falo, dá o primeiro passo, dá o primeiro passo, pede ajuda para o amiguinho, troca informação, somos adultos, somos profissionais, a gente não precisa ter, não precisa ser tão introspectivo na hora de aprender e de evoluir para destravar as coisas e fazer as coisas andarem. Então, procurem ajuda. Inspirador. Eu já vou já agradeço super, mas agora é a sua vez, Pri, também. Eu gostaria da sua mensagem. Depois de uma mensagem dessa. Enfim, é porque agora eu fiquei pensando, mas eu tenho certeza que a sua estará também na altura. Por favor. Eu compartilho completamente da mensagem do Bonesi, mas também não posso deixar de falar, né, que nós, como Ecor, somos consultoria especializada, podemos ajudar muito, começar do zero, né? Esquecer tudo que tínhamos, vamos começar do zero. A gente é especializado em entender o contexto do cliente, propor alternativas criativas, escaláveis, ágeis, sustentáveis a longo prazo. Então, estamos aqui para ajudar. Eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade que o Luiz me convidou para esse videocast aqui, de também sugerir, né, alguém que viesse ser entrevistado, e eu pensei logo no Bonesi da Genial, justamente porque a história do projeto, o objetivo quando eles chegaram na gente, né, para buscar ajuda, e toda essa transformação que foi gerada, né, é uma história que precisava ser compartilhada. Então, é aquele negócio, né, tem até a frase do Walt Disney lá, faça as coisas tão bem que as pessoas vejam e queiram fazer como você está fazendo, né? Então, por isso que eu pensei logo no Bonesi, e o recado é esse, né? Façam os benchmarkings, conversem com a amiguinha do lado, como o Bonesi falou, mas também estamos disponíveis aqui como consultoria especializada para ajudar. Excelente, Pri, obrigado. Bonesi, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo, uma honra tê-lo aqui conosco. Pri também, muitíssimo obrigado. Acho que foi um papo muito incrível, a gente passou por pontos incríveis sobre cultura, sobre estrutura, sobre revitalização ou revamp de toda gestão moderna de serviços de TI, como que ela se aplica, como a tecnologia se torna habilitadora, desafios culturais, desafios de patrocínio, desafios de ter a sensibilidade do cliente que está do outro lado, além de contar muitas histórias legais aqui. Então, novamente, nosso agradecimento como Ecor para a participação aqui, mais do que especial de vocês. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e, o mais importante, pegue esse episódio na íntegra, que vale muito a pena. Muitíssimo obrigado a todos. Esse foi o Simcast da Ecor. Obrigado. Valeu.